A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente conversa, então, com o colega, então, engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Jacuizinho, Ricardo Capelari Maciel, que vai falar um pouco para nós, então, sobre as lavouras na região atendida pela unidade da Cotriel de Jacuizinho. Bom, Ricardo, vamos falar sobre a finalização do plantio do trigo, né? Em relação ao ano passado, né, o produtor praticamente fez o plantio na mesma época, ele finalizou recentemente, né? Ele conseguiu fazer esse escalonamento. O que dá para a gente falar sobre a questão desse escalonamento, desse plantio do trigo? Saudação e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Ricardo. Saudação, Roger, saudação aos associados, aos ouvintes. Em relação aí ao plantio do trigo aí na nossa região, mais ou menos área bem parecida com o ano passado, né? Ficou bem escalonado esse ano, por conta que no início ali o tempo estava favorecendo o plantio. Na metade para o fim ali deu um período de chuva, um excesso de chuva ali, então acabou ficando meio que bem escalonado até, né? Umas plantas já bem mais adiantadas e outras mais recentes, né? Em início de emergência. Ricardo, a gente tem que dizer então que praticamente é a mesma área. O produtor ele não aumentou, ele teve a manutenção. Os plantadores tradicionais de trigo eles seguem investindo e acreditando na cultura. É essa análise que dá para fazer aí do comportamento do produtor atendido pela unidade de Jacuizinho? Isso aí, Roger. A grande maioria optou por semear novamente aí, praticamente a mesma área do ano passado. Alguns produtores aí, poucos assim, optaram em tirar o pé esse ano por conta de uma previsão de excesso de chuva aí na parte para o final aí, né, na parte da colheita. Só que, porém, outros produtores que não semearam ano passado optaram por semear esse ano. Então, mais ou menos compensou elas por elas. Ricardo, como é que, após toda essa questão da chuva, né, a falta de frio, um frio não tão intenso, né, como é que está o desenvolvimento das cultivares de trigo implantadas pelo produtor associado da Cotriel e Jacuizinho? A questão do desenvolvimento estão vindo bem, desde trigo, aveia, esse calor aí favorece a emergência, né, bem rápido, porém, questão de doença, né, a doença favorece, né, a incidência de doença, de praga, né, com esse calorzinho que tá fazendo, mas basicamente estão vindo bem as lavouras. Os tratos culturais que já foram feitos, quais que foram e como é que as lavouras estão se comportando após esses tratos culturais necessários para a cultura do trigo, Ricardo? Foi feita uma boa dessecação, Roger, e daí o pessoal que tem costume, o pessoal que eu atendo aqui, já fazer um pré-emergente, né, para diminuir o banco de sementes do azevém, né, que é um problema grande na cultura do trigo, e está sendo feito, está sendo feito controle de plantas daninhas, uva, azevém, nabo, como ficou bem escalonado, né, tem pessoal que já finalizou esse manejo, tem gente fazendo ainda, tem gente por fazer, né, e em seguida entra com o manejo nitrogenado, né? Porém, o clima não está favorecendo, por incrível que pareça, está meio seco, né? Então, o nitrogênio e a ureia precisava ter uma umidadezinha, né? Para ficar bom, né? As demais culturas de inverno, então, como tu disseste, Ricardo, elas estão com desenvolvimento normal mesmo, com esse clima todo seco e com a falta de frio, essa temperatura alta, né, anormal até para o mês de julho, dá para dizer que ela está desenvolvendo as demais culturas de inverno? Sim, estão desenvolvendo bem, apesar desse clima mais adverso, né? Mas as aveias estão vindo bem. O pessoal tem que ficar um pouco atento à questão dos insetos, né? Das doenças, principalmente a questão do trigo aí, trigo sobre trigo, né? Onde a área ano passado foi trigo, então tem incidência maior de mancha foliar, já estou vendo bastante mancha foliar, daí eu até peço para o pessoal aí que eu atendo já fazer um preventivo antecipado, né, com fungicida, né, já para ir segurando um pouco essas manchas. Então, o que a gente pode dizer em termos de análise de pragas, doenças da cultura do trigo, elas estão num momento normal devido à questão do próprio escalonamento do plantio, que foi recomendado e o produtor acabou seguindo, Ricardo. Sim, a questão ali das doenças até é mais a mancha, né, que tá com problema na nossa região aqui, principalmente, como eu te comentei ali, trigo sobre trigo. Questão de praga tá mais tranquilo.
Questão de praga, por enquanto, está bem tranquilo. Ricardo, como é que está a preparação para a implantação da próxima cultura, que é a cultura da soja, né? A questão tem muitas áreas em pousio, que é normal, tem áreas destinadas ao trigo, como você disse que houve uma manutenção, as normalmente destinadas às culturas de época, principalmente as aveias, né? E como é que está o produtor está se preparando? Tem que se preparar aí para ter um bom manejo destas áreas, visto a boa perspectiva que nós temos esse ano das chuvas elas se normalizarem em relação aos últimos anos. Sim, ó, Roger, o que a gente pede para o pessoal seguir fazendo os tratos culturais aí no cereal de inverno, tanto nas pastagens também, né? Cuidar a questão de plantas daninhas, né? Tentar dar um impacto maior nela no controle, né? Agora no inverno, para na hora que for iniciar lá a semeadura da soja, tá mais em condição, né? Tá mais limpo, né? Então, a gente pede essa atenção a mais para o produtor, né? Questão do trigo também, já indo fazer um manejo aí, de plantas daninhas já, né? Todos fazem, né? Mas a gente sempre dá uma cutucada neles e a gente, com certeza, a gente espera que esse ano aí, com a cultura de verão, que é o nosso carro-chefe, né? Seja um ano bom, né? Que o produtor precisa de grão, né? Colher grão. Então, a gente está torcendo aí que seja uma safra boa, safra cheia. Jacuizinho ele tem uma peculiaridade quanto ao milho, né? Que vou colocar também essa outra cultura de verão aí. Principalmente o produtor ele planta mais milho irrigado, né? As áreas vão ser praticamente as mesmas, porque são os produtores que já estão mais tecnificados e têm o costume de plantar esse milho aí para ter uma produtividade e um bom rendimento nessas áreas de milho irrigado. É isso, Ricardo? Isso aí, nas áreas de milho aqui na nossa região é bastante irrigado, né? Então, as áreas já estão prontas, o pessoal já está entrando com as dessecação, né? Aumentou um pouquinho o milho sequeiro. Tem um pessoal aí que vai arriscar o milho sequeiro. Então, assim, aqui na área de Japizinho aqui é bastante plantado milho, mas a maioria é em área irrigada. Muito bem, a gente agradece então o Ricardo Capelari Maciel, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotrial de Jacuizinho, falando então sobre o desenvolvimento das lavouras de inverno e já projetando também o plantio de milho e de soja na região atendida pela unidade da Cotrial de Jacuizinho.